Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Olá, Flávia. E aí, boa tarde. Vamos aguardar Leonardo, Zanini. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aqui aguardando o Leonardo para mais um café virtual. Hoje com o Leonardo aqui. Pronto. Boa tarde, Leonardo. Tudo bem? Boa Tudo tarde. bem? Já estamos ao vivo. Eu não sei o que aconteceu aqui, que eu não consegui programar para que a transmissão se desse, né, depois, então a gente já está ao vivo. Certo. Você está me ouvindo bem? Porque às vezes o computador dá Estamos. problema. Tá tudo bem. Então, antes de passar a palavra para o professor Rodrigo, eu queria, em nome da Fundação Orlando Gomes, agradecer a sua participação. É uma honra para a gente ter a sua presença hoje, abrilhantando o nosso café virtual. Assim que for possível, a gente vai enviar a nossa caneca, a nossa xícara, que é o símbolo desse café virtual. Eu que agradeço o convite e poder, né, participar desse programa organizado pela Fundação Orlando Gomes. Obrigada, Rodrigo. Eu deixo, então, você conduzir nosso café. Então, Flávia, obrigado aí pela introdução. E, professor Leonardo, seja muito bem-vindo à Fundação Orlando Gomes. A gente vai estar hoje falando deste livro aqui do professor Leonardo. É um livro bem recente, de 2018, né? Foi a tese de livre docência dele, na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e da USP. Então, a tese de livre docência dele, gostei muito desse trabalho, um trabalho muito sério, muito bem escrito, uma pesquisa profunda. E depois a gente quer lhe convidar para uma outra live sobre o seu livro de direito de autor, que é um livro que eu gosto muito também. E aí, para a gente não misturar, né, tem muita coisa de direito de imagem para a gente debater hoje. Então, queria só apresentar aqui o professor Leonardo. Ele é livre docente de Direito Civil pela Faculdade de Ribeirão Preto da USP, Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Direito Civil pelo Max Planck, lá na Alemanha, possui doutorado em Direito Penal também lá pela Max Planck, ou seja, tem um doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, ou seja, um vastíssimo currículo, também juiz federal, já passou em vários outros concursos públicos e é um dos civilistas hoje que vem produzindo bastante, né, artigos e livros. O livro dele de direito de autor eu acho muito bom, né, acho uma pesquisa muito séria. Ele é fluente em alemão, então ele também tem essa pesquisa do direito alemão e vai falar aqui um pouco para a gente sobre essa temática. Então, Leonardo, agradeço muito a sua presença aqui hoje, a sua disponibilidade para a gente falar sobre direito à imagem. E já fica aqui o convite para que você venha numa nova oportunidade para a gente conversar sobre direito autoral, tá? Que eu acho que merece uma outra live também. Acho que você também tem um contributo forte aí na doutrina autoralista brasileira, tá certo? Então, eu passo a palavra imediatamente para você. Eu queria saber uma coisa que não está nos livros, né? Que não está. Eu li o seu livro todo, da primeira página à última, né? Só para os nossos as pessoas que estão nos assistindo agora saberem, são 404 páginas o livro, fora a questão das referências bibliográficas. Então, é um trabalho de fôlego. Eu queria registrar aqui também o meu agradecimento à professora Nilza Reis. Infelizmente, ela não pôde estar aqui hoje, eu a convidei. A professora Nilza Reis também é colega, né, de vocês aí, ela é magistrada federal, juíza federal, doutora aqui em Direito pela UFBA e professora de Direito Civil aqui da Faculdade de Direito da UFBA. A professora Nilza Reis, ela é a pioneira aqui na Bahia no estudo do direito à imagem. Eu me lembro que eu era estudante de Direito ainda na Faculdade da UFBA, na década de 90, e ela trouxe o professor Antônio Chaves
uma palestra na Faculdade de Direito da UFBA. Então, a dissertação de mestrado dela na década de 90 foi sobre direito à imagem. Eu já assisti várias palestras dela sobre direito à imagem, e é uma pessoa que eu quero muito bem, né? Então, infelizmente, ela não conseguiu estar aqui hoje com a gente para debater o seu livro e debater, mas fica para uma próxima oportunidade. Então, Zanini, eu vou lhe chamar de Zanini para ficar mais informal o nosso bate-papo, até porque esse projeto, o nome dele é Café Virtual, né? Então, a gente tem essa xícara que eu estou bebendo sempre, café estudando, né? E aqui tem uma foto do nosso mestre Orlando Gomes, que hoje Flávia postou no Instagram oficial da Fundação. Hoje faz 32 anos do falecimento do professor Orlando Gomes. Então, em 29 de julho de 1988, aos 79 anos, o professor Orlando Gomes, infelizmente, nos deixou, mas continua vivo ensinando através de suas obras. Continua ainda com a fundação, com um vastíssimo acervo que ele deixou para todas as pessoas. E, inclusive, quero que você conheça depois a Fundação presencialmente. Espero que no próximo ano você consiga vir aqui a Salvador para fazer uma palestra assim presencial e conhecer lá o espaço presencialmente. Mas, Anine, minha pergunta é, como foi que surgiu? Eu sei que você já escreveu uma dissertação sobre direitos da personalidade, você já tem um longo estudo sobre essa temática, mas minha pergunta é, onde foi que você escreveu esse livro? Foi aqui? Foi na Alemanha? Conte um pouco os bastidores dessa obra, né? Eu tenho muita curiosidade de saber. E seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, antes de tudo aí, agradeço o seu convite também, Rodrigo. Vou também chamar de Rodrigo, né? Porque a gente acaba debatendo muito, até pelo telefone, né? Então, a gente tem uma proximidade muito grande e fica até um pouco chato a gente falar professor Rodrigo, você me chamar de professor. Então, vamos, né, manter a informalidade. O que aconteceu? Quando eu fiz a pesquisa do doutorado, né, eu acredito que você deve ter lido o meu livro de direito de autor. Tem um trecho nesse livro que me chamou a atenção, que trata do direito à imagem. E aí ele quando eu escrevi, ele fazia uma comparação entre o direito à imagem com o direito de autor, porque o direito de autor a gente conhece, existem aqueles aspectos patrimoniais e os aspectos chamados morais do direito de autor. E me chamou a atenção que alguns civilistas brasileiros, eles transplantavam isso para o direito à imagem, né? E, no primeiro momento, me pareceu bastante razoável o que foi feito pelos civilistas brasileiros. E eu falei assim, bom, como eu já escrevi uma tese de doutorado a respeito de direitos de autor, e num trecho dessa tese de doutorado, né, me levantou esse questionamento, então o gancho para entrar no direito à imagem foi essa tese de doutorado. E, por outro lado, eu percebi que cada vez mais, em razão de mídias sociais, desenvolvimento de internet, computação, cada vez mais o direito de imagem, direito à imagem, ele foi aparecendo na nossa sociedade, né? Antes ele era um pouquinho mais tímido, mas conforme, principalmente, houve o desenvolvimento da internet, ele foi aparecendo cada vez mais. E eu percebi que no direito brasileiro a gente tinha poucas obras, né? Então, existem aqueles pioneiros, né? A gente pode falar do Antônio Chaves, do Walter Moraes, que escreveram trabalhos muito interessantes sobre o tema, mas eram trabalhos assim que deixavam um hiato. Talvez a gente pensava na década de 80, tem algum trabalho no começo da década de 90. Eu lembro que tem um trabalho, inclusive, que era anterior ao Código Civil de 2002. Então, pós-Código Civil de 2002, praticamente não tinha nada interessante, assim, não digo interessante, mas nada muito profundo escrito sobre o tema. E aí me despertou o interesse e que me fez pensar em fazer estudos na Alemanha, né? Então eu consegui algumas bolsas na Alemanha, foram duas, né? Primeiro eu consegui uma bolsa na área de penal para fazer um estágio de pós-doutorado no Max Planck lá, e depois uma bolsa para direito civil no Max Planck também. Então, no Max Planck de penal é a cidade de Freiburg e no Max Planck de civil é a cidade de Hamburgo, né, que todo civilista, né, conhece, porque lá é uma das, se não for a maior biblioteca de direito civil do mundo, dizem que se não for a maior, é a segunda.
Então, foi lá que eu fiz uma boa parte dessa pesquisa. E foi interessante que, primeiro, eu recebi a bolsa de penal. A bolsa de penal, praticamente, ela caiu no meu colo, porque eu não cheguei a pedir a bolsa, mas a bolsa me foi oferecida, né? E aí, como foi oferecida, eu não tinha como recusar uma bolsa do Max Planck de Freiburg, impossível, mas aí eu tentei relacionar isso com o trabalho que eu estava pensando em fazer. Então, eu fiz uma pesquisa sobre a proteção penal da imagem, né? E lá na época também foi muito interessante, porque eu descobri que o direito alemão, há 7, 8 anos atrás, já trabalhava muito mais com esse tema do que hoje. Hoje, no Brasil, existe, né, já a legislação, apesar da legislação ser um pouco espalhada, então existem vários tipos que tratam da imagem. Na Alemanha, não. Na Alemanha existe um tipo só e esse tipo acaba abarcando tudo. Tem até um artigo que saiu recentemente sobre isso, que fala sobre pornografia de vingança e a proteção da imagem no direito penal. Então, isso foi um trabalho que foi feito lá no Max Planck de Direito Penal. E aí eu aproveitei também esse trabalho, juntamente com a pesquisa seguinte que eu fiz sobre sociedade da informação no Max Planck de Hamburgo, e com toda essa pesquisa que foi feita, eu acredito que, somando os 2 períodos de pesquisa, deve ter dado cerca de 14 meses lá na Alemanha. E aí eu consolidei tudo, reorganizei e apresentei como uma tese de livre docência na Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, né, que eles fazem alternância da prova de livre docência, então um semestre na USP de Ribeirão e o outro semestre na USP de São Paulo. Então, como caiu no semestre da USP de Ribeirão, eu apresentei na USP de Ribeirão, mesmo porque eu também moro perto da USP de Ribeirão, né, facilita. E acabou virando o último capítulo, né, que você fala dessa tutela penal, que você defende, você é contra uma autonomia para o âmbito penal, né? Isso, exatamente. Nessa pesquisa, então, o que aconteceu? A primeira legislação que trata da tutela penal da imagem é a legislação suíça. Então, a legislação suíça ela serviu de modelo para todos os países. Depois que os suíços desenvolveram isso, então a Espanha adotou, a Alemanha adotou, então todos os países foram adotando. E Portugal também adotou. Só que Portugal ele fez uma legislação que a gente pode dizer aí um pouco, pelo menos da forma como foi feito, um pouco draconiana, porque a proteção penal da imagem em Portugal, pelo menos como está escrita a legislação, ela seria feita de forma autônoma. Né? O que isso significa? Significa que se uma pessoa estiver andando na rua e eu tirar uma foto dessa pessoa, eu cometi um crime. Então, isso é muito rigoroso. E aí os autores portugueses, então, eles acabam usando a doutrina para mitigar esse rigorismo da legislação penal. E aí, pesquisando sobre esse tema, eu percebi que as outras legislações de praticamente todos os países europeus, elas sempre trabalhavam com a imagem e algum outro de direito, né? Vamos dizer aí um direito da personalidade. E o normal seria trabalhar, então, ou com a imagem e a honra, ou com a imagem e a privacidade. Então, existiria a proteção penal da imagem, mas desde que fosse atingido também como um bem jurídico, então a gente teria sempre que procurar um bem jurídico privacidade ou intimidade. Então, imagina, eu tiro fotos da pessoa dentro da casa dela em uma situação aí de intimidade ou até mesmo de privacidade. Aí o direito penal, no europeu, no geral, ele vai dar a proteção. E é o que aconteceu na legislação brasileira, né? A legislação brasileira ela caminhou nesse sentido. E é interessante observar que esse livro, nessa parte que fala do direito alemão, ele já está um pouquinho desatualizado, né? No artigo que eu escrevi mais recente, que vai sair agora na Revista Brasileira de Ciências Criminais, aquela revista do IBC Crim, agora esse mês que sai esse artigo, eu tive que fazer uma atualização,
porque eles expandiram ainda mais a proteção da imagem, porque eles perceberam que em algumas situações, mesmo fora da casa da pessoa, poderia haver proteção penal, em situações, por exemplo, que envolve fotos relacionadas com cenas de nudez, esse tipo de situação, mesmo que não seja dentro do recanto, né, do lar da pessoa, demandaria proteção. Ou então, fotos, e agora eles até vi que recentemente eles ampliaram isso ainda mais, fotos que ferem a própria dignidade da pessoa. Então, imagina uma foto de um acidente de trânsito, aí a pessoa está agonizando, aí se tira uma foto da pessoa naquela situação, né? A imprensa muitas vezes faz isso, né? Especialmente aqui no Brasil. Então, esse tipo de foto, na legislação alemã, ela vai ser penalizada. Então, existe um tipo para isso. E agora, recentemente, eles previram isso ainda mais, de forma mais expressa, né? Recentemente, que eu estou falando mês passado, creio eu. Então, eles previram isso aí de forma ainda mais expressa. Então, está proibido. Se tirar uma foto em um acidente, é crime mesmo, né? Não tem discussão nenhuma. Mas vamos tentar falar um pouco do aspecto mais cível, porque eu me sinto à vontade do que da área penal, né? Mas é interessante que é um trabalho que ele acabou surgindo, ele veio pela área penal, né, inicialmente, e aí eu fui construindo o trabalho depois da área penal para a área civil. Mas é lógico, a gente está falando aqui da área penal porque é interessante observar esse atraso do Brasil, né? Demorou um pouco para perceber essas situações, até aquelas situações em que a gente vê em uma situação de pornografia de vingança, que a pessoa vem até a se matar depois que essas imagens são divulgadas, para a gente perceber a importância, né, da imagem na sociedade atual, né? Então, eu tentei elencar hoje assim algumas perguntas para você. Eu queria começar falando um pouco do Carnaval de Salvador, né? Tem umas questões interessantes aqui. O Carnaval de Salvador, não sei se você já passou aqui alguma vez, mas é interessantíssimo. E só para você ter uma noção, neste ano de 2020 foram instaladas 84 câmeras de reconhecimento facial em pontos estratégicos, né? Então, e nos 42 portais de abordagem. Não havia isso antes. Então, por uma questão da segurança, né, segurança pública, então, para você entrar no circuito Barrondina, para você entrar no circuito Campo Grande, você passa por uns portais, e hoje há essas câmeras de reconhecimento facial, e desde que foi implantada, em dezembro de 2018, essa ferramenta, já houve prisão de 134 foragidos da justiça pelos crimes de homicídio, estupro, tráfico de drogas, roubo e furto. Ou seja, há uma utilidade pública nisso, mas, ao mesmo tempo, você parece que está no Big Brother, né? Porque todo mundo lhe vê. Isso, existem, na verdade, 300 câmeras, mas de reconhecimento facial são essas 84. E é muito polêmico esse tema. Por exemplo, eu já fiz palestras aqui para fotógrafos profissionais. Há uma norma interna corporis, isso não é dito expressamente assim, mas eles costumam não fotografar o rosto de policial militar. Então, por exemplo, quando eles fazem uma foto, eles geralmente colocam o policial de costas, sem reconhecer, por uma questão de segurança dos próprios policiais. Há esse acordo tácito das empresas jornalísticas com a Polícia Militar. E há um deputado federal aqui da Bahia, muito polêmico, começou vereador e agora é deputado federal, que se chama Igor Canário. Ele é um cantor, né, de pagode e também hoje parlamentar. Ele fez um projeto de lei, ele é autor de um projeto de lei que ele apresentou há pouquíssimo tempo, que eu queria aqui ouvir sua opinião para quem está nos assistindo. Esse projeto de lei federal, né, projeto de lei federal de número 3796 de 2020, ele dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras de vigilância no interior de viaturas, coletes e capacetes dos integrantes dos órgãos de segurança pública. Então, e na justificação, ele traz isso que ele visa resguardar o policial e comprovar a correta abordagem
preservando a ação e as provas nelas colhidas. Ou seja, como ele é muito querido, por isso que ele é conhecido como o príncipe do gueto, mas há uma briga muito grande dele com a polícia. Inclusive, agora a polícia, houve o próprio Estado ameaçou de processá-lo, porque ele discutiu com o policial em praça pública, em pleno carnaval aqui em Salvador esse ano. Então, há uma animosidade, porque ele denuncia e ele, né, diz que a abordagem dos policiais em bairros populares aqui em Salvador é uma abordagem violenta, seria uma abordagem violenta, e por isso que ele defende esse projeto de lei. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso, sobre essa questão desse projeto. O que você tem a dizer sobre essa questão de como compatibilizar, como equilibrar o direito à imagem com também esse interesse público de que o policial não agrida um cidadão e até mesmo que se colham provas, né? Como é que a gente compatibiliza isso? Uhum. Eu acho o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual que é o caminho que a gente vai seguir, né? Então, não existe uma solução correta, né? Esse assunto é um assunto muito novo, então qualquer coisa que eu disser aqui, lógico, tem muito da minha opinião pessoal, mas é um assunto que, depois dessas pesquisas que eu fiz, eu percebi que existe muita diferença no mundo da forma como se tratam esses temas. Então, antes de fazer essa pesquisa, eu não conhecia muito bem a diferença, por exemplo, da liberdade de imprensa aqui no Brasil, a liberdade de imprensa na Europa, ou então liberdade de imprensa nos Estados Unidos. Então, se a gente vai falar assim, a liberdade de imprensa, o que é a liberdade de imprensa? Em realidade, existem conceitos diferentes, né? A liberdade de imprensa nos Estados Unidos ela é muito mais ampla do que a liberdade de imprensa na Europa, se a gente for pensar assim. Então, a gente tem que primeiro pensar qual será a fórmula que o Brasil vai adotar, né? Aí a gente tem em direitos da personalidade no geral, ou então em direitos humanos, direitos fundamentais, a gente sabe que nenhum direito é absoluto e a gente então trabalha com colisão desses direitos, e a gente tem que acabar escolhendo, no caso concreto, normalmente é assim, né? No caso concreto, qual é o direito que vai prevalecer. Quando a gente tem uma legislação, essa legislação ela acaba, então, de antemão escolhendo, né, um direito que vai prevalecer. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: a gente vai dar prioridade para a segurança pública ou a gente vai dar prioridade para a imagem e para a privacidade do cidadão? Então, essa pergunta ela pode ser respondida de uma forma na Europa, de uma forma diferente nos Estados Unidos e aqui também de outra maneira. E isso eu acho que no Brasil vai estar especialmente relacionado com o problema de segurança, né? Não é verdade? Então, aproveitando esse gancho que eu estou falando, existe um caso, né? Eu acho que eu até te mandei, não sei se você chegou a ver, mas um caso recente na Alemanha em que se discutiu se a polícia podia realizar filmagens de uma passeata. E aí, a polícia, então, o que eles fizeram? Essas passeatas na Alemanha, elas são super organizadas. A gente pensa que não tem nada a ver com uma passeata aqui no Brasil. Então, o cidadão ele tem que informar por onde ele vai passar, como ele vai passar, tudo certinho, o horário. E a polícia, e é até interessante, talvez do ponto de vista brasileiro, vão pensar que é uma repressão, mas do ponto de vista alemão é uma segurança para a passeata e é uma segurança para quem está de fora da passeata. Mas é como se os policiais fizessem um cordão de isolamento nessa passeata. Então, as pessoas têm total direito de fazer, de se manifestar e tudo mais, mas tem que ser mantidas algumas regras, e isso muitas vezes não acontece aqui no Brasil. E lá, então, eles filmaram essa passeata sem dar zoom nas imagens, e depois eles colocaram no site da polícia, mas no sentido de falar, olha, nós da polícia estamos trabalhando, estamos fiscalizando as passeatas e tudo mais. E os cidadãos, então, eles se sentiram ofendidos, vamos dizer assim, né? Eles não acharam que essa colocação de fotos, de imagens da passeata como algo bom,
e entraram com recurso lá, tribunal administrativo, nos tribunais administrativos. E aí, na primeira e na segunda instância, o que aconteceu foi que o tribunal entendeu que a polícia não poderia ter a imagem dos cidadãos, ainda que a imagem não fosse uma imagem de primeiro plano. E aí falou que está proibido só se houvesse, lá tem uma legislação que regula essas passeatas, só se houvesse, então, um caso que realmente justificasse a manutenção dessa imagem ou a realização de filmagem. E aí vem a pergunta, né? Esse é um exemplo alemão. Será que um brasileiro ele vai achar que esse exemplo alemão, que acontece na Alemanha, é algo razoável? Né? Talvez o que acontece lá, em razão da cultura, dos costumes, né, da forma como o povo se porta lá, o que é razoável para eles não seria razoável para nós. Então, eu acho que numa passeata aqui no Brasil, como a gente tem visto recentemente, se não houver uma filmagem, a coisa pode realmente passar por uma agressão, destruição de patrimônio. Então, a filmagem, nesse caso, ela acaba sendo, talvez, do meu ponto de vista, mais positiva do que negativa. Talvez, se a gente tiver uma sociedade um dia mais evoluída, a gente pode caminhar para uma proteção maior, como falou esse tribunal administrativo alemão. Mas aqui no Brasil, eu acho que ainda nós não estamos nesse patamar. E aí, então, esse exemplo que eu dei foi só para mostrar que existe uma diferença entre uma sociedade e a outra, e a gente não tem aí, a gente não vai fazer como existe aquelas empresas que vendem lanche, né, que a gente pede pelo número, né? Então, não existe um número correto para proteção da imagem ou de outros direitos da personalidade. A gente tem que olhar as sociedades que existem e ver um modelo que vai dar certo para o nosso país, né? Talvez o modelo alemão não vai dar certo. Em relação, então, a esse projeto de lei que foi lançado pelo deputado deputado federal, né, da Bahia, né? O que acontece? Nesse projeto, o que está sendo colocado em foco, em realidade, é a proteção do cidadão. Então, a grande preocupação do parlamentar, talvez até pelo contexto, né, que você lançou aí, Rodrigo, a grande preocupação dele está com a proteção da segurança pública e da integridade física do cidadão, porque existem polícias no mundo, hoje em dia, que já usam de câmeras, então elas vão trabalhar, os policiais vão trabalhar, andam na viatura, fazem a abordagem, tudo utilizando câmera. Isso eu acho que, de uma certa maneira, é interessante para o policial, para ele se resguardar, e também é interessante para o cidadão, para se resguardar. Na atividade policial, eu não vejo isso como um grande problema, mas em relação a reconhecimento de face, aí a situação já é um pouquinho mais complicada. Até quando eu escrevi esse livro de imagem, na época das minhas pesquisas, o reconhecimento facial não estava tão desenvolvido como está hoje, né? Na China, principalmente, praticamente acabou a privacidade do cidadão. Então, por onde ele anda, reconhece a face dele e o Estado sabe o que ele está fazendo. Então, virou um verdadeiro Big Brother na China, e a gente também tem que saber se a gente quer isso, né? Como eu falei, a gente tem que escolher o modelo. E aí, queremos um modelo que o Estado vai nos fiscalizar, vamos ter segurança 24 horas, o Estado vai saber se eu tomei um copo de leite em casa. Aliás, eles chegaram a instalar, eu vi agora recentemente com o problema do corona, eles chegaram a instalar algumas câmeras já na porta da casa do cidadão, né? Então, eles viam alguma coisa que acontecia dentro da casa do cidadão e ainda podiam fiscalizar tudo que a pessoa estava fazendo. Então, que hora que ela saía de casa, que hora que ela chegava em casa, e era uma câmera em local público. E, além de tudo, com o reconhecimento facial. Então, eu acho que a questão do reconhecimento facial, para fins de segurança pública, pode ser bastante relevante, bastante adequado, mas a gente precisa ter um pouco de ponderação nisso, porque se a gente tiver câmera com reconhecimento facial em absolutamente tudo quanto é lugar que se vai, a gente vai estar abrindo mão da nossa privacidade, não é verdade? Então, talvez,
uma situação aí eu seria favorável em situações de eventos com muitas pessoas, né, como o carnaval aí, né, eu já estive aí no carnaval, o carnaval ou um estádio de futebol, né, essa mesma instalação de câmera já foi feita, se eu não estou enganado, aqui em São Paulo, em estádio de futebol, e também prenderam pessoas que estavam sendo procuradas. Então, talvez em grandes eventos seria interessante. Agora, eu me questiono, né, se a prefeitura do município resolve instalar a câmera desse tipo com reconhecimento facial em toda a cidade. Quer dizer, o cidadão ele vai ficar sendo monitorado pela prefeitura, ou pelo Estado, ou pela União, 24 horas. E aí, será que então a gente não está cedendo demais o nosso direito à privacidade pensando na segurança pública? Então, aí precisaria realmente de encontrar um equilíbrio. E eu acredito que talvez o equilíbrio estaria mais relacionado com a gente pensar em grandes eventos ou em situações que vão gerar aglomeração, que vai gerar realmente um perigo maior, aí sim, talvez a instalação de câmera que tenha reconhecimento facial seja razoável. Agora, ter a câmera simplesmente por ter na cidade inteira, me parece que a gente vai perder a nossa privacidade, né? E isso é de se pensar muito bem. Agora, eu dei aula já para curso de jornalismo aqui. Então, sobre essa questão do espaço público, quando eu me lembro daquele episódio que houve com Chico Buarque, né? Você acho que até cita no seu livro isso, mas, quer dizer, imagine uma pessoa pública numa praia, se a imprensa pode fotografar ou não. Então, 99% da turma dos estudantes de jornalismo diziam, se o espaço é público e a pessoa é pública, claro que eu posso fotografar. Então, essa é a visão, digamos assim, dos estudantes de jornalismo. Eu dizia, olha, não é bem assim, não é porque a pessoa é pública que não pode ir para uma praia e ter que ser fotografado, ou seja, há uma discussão nisso, e houve um caso bem recente, depois eu vou passar essa sentença para você, esse acordo. Aqui há um bloco em Salvador, né, chamado As Muquiranas, que é um bloco que os homens se vestem de mulher. Então, só tem homem no bloco e todo mundo vestido de mulher, um bloco famoso. E houve um cidadão que entrou com uma ação contra o UOL, né? Universo Online, porque colocaram uma foto dele, né? Quer dizer, ele aparecia, foi captada isso no carnaval, só que o site colocou uma legenda, né? Com um público LGBT crescente, Carnaval de Salvador tem casamento gay coletivo. E as Muquiranas não é um bloco LGBT, é um bloco que tem heterossexuais, também tem pessoas homossexuais, mas não é um bloco assim né? E ele entrou com uma ação, houve uma sentença até do doutor Argemiro de Azevedo Dutra, agora de 2018, e o tribunal confirmou. Então, foi julgado procedente a ação e houve uma condenação de 15 mil de danos morais para o UOL. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte, isso até, eu digo isso, por exemplo, houve aqui em Salvador, venda de máscaras na época de Fábio Assunção, eu achei aquilo um absurdo, né? Eu não comprei essa máscara, obviamente me recusei, né? Até porque eu acho que é um preconceito com pessoas com dependência química. Né? Se ele tivesse, sei lá, um câncer, ninguém ia botar uma máscara do Fábio Assunção no carnaval, mas como ele é dependente químico e, poxa, luta por isso, né, para se livrar dessa dependência, as pessoas fizeram, eu achei aquilo, e para mim houve uma violação, sem dúvida, né? Então, gente ganhando dinheiro, vendendo máscaras de um ator, e eu vi muita gente no carnaval com isso, mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte, como é que é isso? Já houve muitos problemas no Carnaval de Salvador, de namorados beijando outras pessoas, tem muita confusão nisso, né? A pergunta é, o cara está num bloco, pode sair uma imagem dele focalizada no jornal do outro dia, se tá então não beije, então fique quieto. Então, qual é o seu ponto de vista sobre isso? É possível as empresas jornalísticas identificarem a pessoa
ou fazer um foco numa pessoa? Há interesse público nisso ou seria uma mera curiosidade do público? Então, aí a gente entra no problema mais, né? A gente sai um pouquinho da questão da segurança pública e a gente começa a focar um pouquinho mais na questão da mídia, né? Do jornalismo, né? É até interessante a palavra, né, mídia, que hoje em dia ela abrange absolutamente tudo. E quando a gente pensava na imprensa, a imprensa ela estaria mais fechada, a gente pensaria na imprensa escrita. Hoje em dia, a imprensa escrita não tem mais muito a ver com o jornal físico, né, que a gente conhecia, né? Hoje em dia, o jornal, a gente está lendo muito mais jornal, talvez, na internet do que jornal físico. Mas é interessante a gente observar isso, né? O primeiro, a gente pensa em mídia e pensa em imprensa, mas hoje essas palavras que no passado a gente conseguia delimitar um pouco melhor, hoje já fica um pouco mais difícil. Mas pensando aí de uma maneira geral, né, tanto faz a gente falar em mídia como em imprensa. O ponto fundamental aí é saber se aquela informação ela tem interesse público. Então, o interesse aí não é o interesse do público, porque o interesse do público é uma coisa, o interesse público é outra. Então, é lógico, saber ter uma notícia a respeito do Carnaval de Salvador, está acontecendo o Carnaval de Salvador, o cantor tal tocou, e aí tira foto do cantor tocando lá, né? E as pessoas aglomeradas em volta. Isso é notícia que a imprensa, sem dúvida nenhuma, ela pode dar, ela pode utilizar a foto, né? Então, é até interessante a gente pensar, né, voltar lá no passado da imprensa. Bem lá no passado, as notícias eram escritas. Não existia tanta informação com fotos. A foto era difícil, a foto era mais cara. E aí, na medida que a imprensa foi evoluindo, hoje em dia existe determinado tipo de imprensa que é quase só foto, né? A imprensa que cuida de assuntos aí sensacionalistas é quase que só foto, né? Se você já deve ter tido a curiosidade de folhear algum revista desse tipo. Quando eu olhei a primeira vez esse tipo de revista, eu falei assim, quer dizer, aqui você não tem informação nenhuma. Aqui o que você tem é 2, 3 linhas e uma foto da pessoa numa situação que traz algum interesse, seria talvez até um interesse de mau gosto do leitor que consome isso. Então, a gente tem que conseguir separar muito bem isso. Se o interesse é do leitor e é um interesse, vamos dizer assim, até de mau gosto, esse tipo de imprensa, esse tipo de foto, ela não pode ser aceita, né? Então, a pessoa ela tem a prevalência. Agora, se a gente está do outro lado, a gente consegue separar o que seria a imprensa que traz informação para o leitor, que é um serviço público, aí sim, essa daí está protegida pela liberdade de imprensa. O problema que a gente tem é que sempre, né, tanto uma como a outra, elas duas querem se proteger com a Constituição e com a liberdade de imprensa. Só que, no meu ponto de vista, a imprensa que informa de verdade, ela está protegida pela liberdade de imprensa. A imprensa que não busca informar, mas busca sensacionalismo e venda de produtos, esse tipo de imprensa ela não tem a proteção. Então, voltando aí, né, na questão, então, se a gente imaginar o carnaval, se a pessoa ela não foi focada, a foto não está em cima dela, mas está se mostrando ali uma cena do carnaval normal, quando a pessoa ela se propôs no carnaval, ela já sabia que isso ia acontecer, né? Até alguns autores falam que teria ocorrido um consentimento tácito, né? Só que, no meu ponto de vista, não é bem um consentimento tácito que ocorre para tirar essa foto, mas sim você está diante de uma situação que, numa ponderação dos interesses, ou seja, o interesse de informação das pessoas sobre o carnaval, permite que a foto seja tirada, mas desde que essa foto não seja focada na pessoa, né? Então, aí é o profissional da imprensa que tem que ter esse bom senso, né? Então, se ele tem 3, 4, 5 fotos que foram tiradas, o que ele vai fazer? Se ele tem alguma foto que a pessoa está focada, ou ele não usa essa foto,
ou então ele usa algum recurso, que hoje em dia tem muitos, para deixar a pessoa não reconhecível, porque para o direito à imagem o que interessa aí é se a gente consegue reconhecer ou não reconhecer a pessoa. Então, se utiliza algum recurso para deixar ali meio que um borrão e não conseguir reconhecer a pessoa que está muito próximo, pronto, acabou a discussão. Mas é interessante perceber que o jornal ele pode evitar muitos problemas se ele toma algumas medidas, né, algumas medidas aí, vamos dizer, de segurança, ele vai evitar ações judiciais. E nesse caso que você mencionou aí a respeito do bloco, é um caso muito interessante, né? Até no meu livro tem, mas não com esse tipo de situação. No livro eu simplesmente menciono que, de repente, você tem uma imagem e a imagem você acresce alguma informação a essa imagem. De repente, não há violação pelo direito à imagem, mas a violação está ali na honra da pessoa, né? E soma uma com a outra e a coisa cresce. Então, em realidade, se a gente for pensar o bloco, né, a foto que foi tirada do bloco, que dá para ver mais ou menos as pessoas ali, em si ela não seria ofensiva, não é verdade? Se tivesse colocado lá, o bloco tal está desfilando em Salvador no ano tal, no carnaval. Pronto, não teria problema nenhum, não é verdade? Agora, colocaram lá que era público LGBT, e aí a pessoa não tem nada a ver com esse público. Aí, realmente, complica bastante, né? Imagina você vai em algum evento, de repente você até está num evento desses, tipo de LGBT, porque você está apoiando a causa, mas aí você é chamado, né, você é incluído como LGBT, então precisa tomar muito cuidado com a imagem que ela é focada na pessoa, e com a legenda que vai ser colocada, porque às vezes a imagem ela não causa tanto prejuízo, mas a legenda que é colocada, aí sim, ela é muito prejudicial. Eu já vi casos assim de campanha contra a AIDS. Então, eles tiram a foto e aí a pessoa é identificada. E aí coloca lá, as pessoas, né, estão, pessoas que são HIV positivo, estão tomando, sei lá, o coquetel. E aí coloca uma imagem de várias pessoas e no meio delas tem uma pessoa que não tem nada a ver com a história, né? Então, a legenda, ela trouxe o dano à imagem dessa pessoa, né? Então, é bastante complicado. Agora, pessoa que é uma celebridade, por si só, né, não é permitido você tirar uma foto da celebridade. A gente está acostumado aqui no Brasil, né? A imprensa... essa imprensa que a gente falou sensacionalista, eles fazem isso. De qualquer maneira, a gente ainda volta lá naquele ponto inicial que eu falei, né? Qual é o modelo que a gente quer seguir? Um modelo americano, esse tipo de foto vai ser aceito, né? Porque eles consideram que isso também é liberdade de imprensa e está ótimo, está aceita essa foto de uma pessoa que é uma celebridade. Mas no modelo mais europeu, no modelo mais brasileiro, a questão fica mais discutível. Tem um exemplo muito interessante do presidente, se eu lembrar aqui qual que era o presidente francês, eu acho que era o presidente Chirac, acho que é isso. O que aconteceu? Num determinado momento, ele teve um problema lá, acho que conjugal, acho que se separou, e ele arrumou uma namorada ou amante, não sei muito bem o que era. E ele começou a sair com essa pessoa, né? E aí aí a imprensa, então tinha duas imprensas, a imprensa que dava as notícias a respeito do governo e a imprensa que começou a fazer fofocas a respeito do relacionamento pessoal dele. E aí, um belo momento, ele foi falar numa coletiva de imprensa e nessa coletiva de imprensa ele mostrou muito bem essa divisão. Ele falou assim, olha, o que é a minha vida pessoal não interessa para a imprensa, isso é a minha vida pessoal, né? Eu sou presidente, eu tenho um relacionamento, ele falou até da moça que ele tinha um relacionamento, isso não interessa para o país. Agora, o que interessa para o país são as medidas que eu vou tomar, o que eu estou fazendo no meu governo, etc. Então, nesse momento, ele pediu para a imprensa parar de divulgar essas fotos, imagens, vamos dizer, fofocas, né, a respeito do relacionamento que ele estava tendo e para que eles focassem justamente no governo. Então, isso mostra muito bem essa divisão.
Então, numa praia, um outro caso que foi muito célebre aqui no Brasil foi aquele caso da Daniele Sicarelli, acho que você deve lembrar desse caso, e naquela situação ela estava numa praia, e nessa praia, né, ela trocou ali algumas carícias, e essas carícias elas foram filmadas e foram lançadas no YouTube. Então, o argumento das pessoas que estavam defendendo isso era que ela estava num local público, e porque ela era uma pessoa pública, estava num local público, então se podia aceitar, ela tinha que aceitar mesmo, porque ela se colocou nessa situação. O argumento contrário olha, não é porque ela é uma pessoa pública e ela está num local público que isso vai ser admitido. É diferente ela admitir que 2, 3, 4 pessoas vejam aquela cena, né, ou ainda que por descuido elas vejam aquela cena, é diferente da situação em que essa cena ela é filmada e ela é transmitida para o mundo inteiro. Então, isso é uma situação em que a pessoa está em público, mas ela está tendo uma cena privada, e essa cena privada ela não poderia ser utilizada em meios de imprensa, porque isso não tem interesse nenhum, essa cena privada. E aí a gente volta, né? A imprensa... Até porque existem câmeras fotográficas hoje muito potentes, né? Que o zoom você consegue de muito longe aproximar, então até leva uma perspectiva para o público de que estaria fazendo aquilo de maneira perto de outra pessoa, que na verdade não, né? Mas é um tema polêmico, não há dúvida, e que a própria jurisprudência muitas vezes vai de encontro ao que você está dizendo, né? No caso, a jurisprudência muitas vezes diz, olha, o local é público, então acabou, pode fotografar, o que, a meu ver, é bastante questionável isso, né? É bastante questionável. Eu queria fazer um outro questionamento para você. Eu já tive... Só para a gente continuar aqui, eu acho assim que existem pontos que são bastante nebulosos. A gente não sabe se está correto ou se não está. Mas eu acho que existem pontos que você sabe, olha, está correto ou então está errado. E eu acho que o grande problema que a gente tem hoje, nos tribunais no geral, é um pouco de falta de conhecimento em relação a esse tema, né, de direitos da personalidade, direito de autor, direito à imagem, porque muitos dos juízes de hoje, eles foram formados até pelo Código Civil de 1916, né? Eu mesmo, né, admitindo aqui a minha idade, né, eu me formei na época do Código Civil de 1916, nós não tínhamos estudos muito aprofundados a respeito de direito da personalidade. Então, tem muito juiz que se formou e não tem um estudo, não tem um conhecimento maior em relação a direitos da personalidade. Então, isso é um problema que nós temos hoje e que muitas vezes gera reflexo nas decisões, né? Aquele caso que também aconteceu, se eu não estou enganado, em Santa Catarina, que a moça foi tirada a foto dela de topless, e aí a foto foi lançada na primeira página de um jornal. E na época o tribunal aceitou, isso chegou até o STJ, que também aceitou como não tendo ocorrido nenhuma violação. Então, é uma situação bastante complicada. Eu acho que o Rodrigo caiu aqui na nossa live. Deixa eu ver aqui. Acho que já ele entra aqui. Ou todo mundo caiu. Acho que você está sem som. Não, verdade, ele caiu. Eu estou aqui escutando. Então tá bom. Então eu continuo aqui, porque eu tenho a minha preocupação Eu continuo sem som, não. Eu acho que eu voltei. Como? Desculpa? Está me ouvindo? Não, eu queria saber se você me ouvia. Estou lhe ouvindo. Sim. O Rodrigo voltou. Voltou aqui. Então, eu estava falando que a gente tem um problema, né, nos próprios
em relação aos próprios juízes, né, que às vezes falta um pouco mais de estudo dentro dessa área de direitos da personalidade, até em questão de indenização por dano moral, né? Eu acho que o juiz ele consegue perceber a justiça, muitas vezes, da indenização, mas ele não consegue perceber o fundamento dessa indenização por dano moral. Então, essa é uma questão bastante interessante. Eu falei daquele caso da moça que fez o topless, se não estou enganado, foi em Santa Catarina, e chegou até o STJ, e o STJ falou que, não, naquele caso lá, não tinha nenhuma indenização a ser paga. É uma outra situação bastante polêmica, né? Se eu não estou enganado, foi o ministro Asfor Rocha que tem essa decisão que hoje em dia a gente pode ver como bastante polêmica, né? Mas desculpa que eu acabei te interrompendo em relação ao seu questionamento, e aí você caiu depois. Então, vamos lá. Eu tenho, por exemplo, eu neguei uma causa, o advogado é o primeiro juiz, né, de uma causa, porque ele pode negar, aceitar ou recusar. Eu achei que foi uma cliente que era uma pessoa muito bonita, parecia uma modelo, e ela foi para um show de uma gravação de um DVD aqui na Bahia, e ela apareceu com destaque assim, em vários momentos do DVD, e ela queria processar a empresa Aí eu falei, olha, eu não vou aceitar essa causa, porque, poxa, a pessoa vai para um show, para uma gravação de um DVD, fica próximo ao palco, é uma pessoa bonita, aparece no DVD, e aí alguns produtores começaram a fazer aqui na Bahia, de colocar no ingresso, dizendo, olha, isso aqui é uma gravação, e já colocar ali uma espécie de uma licença compulsória da sua imagem para não haver. Eu queria ouvir sua opinião disso. Será que seria uma hipótese de venire contra facto próprio, uma espécie de comportamento contraditório nisso? Porque, veja, não foi na capa do DVD, não. Foi durante... A meu ver, eu não vejo problema alguma de violação à imagem nisso. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Como eu falei, em princípio, quando não tem um grande destaque, não vai gerar nenhuma discussão. Isso é bem tranquilo. Agora, nessa situação, provavelmente eles começaram a ser processados e, em razão disso, eles já começaram a tomar essas medidas para que evitassem um processo. Então, de uma certa maneira, a gente poderia falar que a pessoa que existe, né, esse posicionamento, que a pessoa que foi no show, ela aceitou aparecer nesse show, né? Então, seria uma forma de consentimento tácito. Existe um posicionamento nessa linha, mas existe outro posicionamento, como eu falei, mas isso estaria mais relacionado com a imprensa. Existe outro posicionamento que fala, olha, a pessoa está num evento público, então ela está... existe uma autorização, existe a possibilidade de a gente ponderar esses direitos. Agora, veja, é diferente, né, a situação aí, porque é uma gravação de DVD. Né? Então, aquele argumento que eu usei inicial, ele valeria muito bem para um evento público que tem interesse público e vai para o jornal. Isso funciona muito bem. Agora, para um evento em que está sendo feita uma filmagem, uma gravação, esse argumento já fica um pouco difícil, né? Imaginar, olha, tem uma ponderação de interesses, a pessoa foi nesse evento e ela foi filmada e deram um pouco de destaque para ela. Então, nesse caso, o melhor é que a empresa que organiza o evento, ela já coloque, né, como uma cláusula geral, aí, uma condição geral de contratação, que pode ocorrer, né, da pessoa ser filmada nesse evento. Agora, lógico, né, se a pessoa vira a estrela do evento, aí ainda que tenha essa cláusula, eu acho que cabe se processar a empresa e pedir violação da imagem. Mas só se realmente há um abuso muito grande na apresentação dessa pessoa. Se ela aparece lá em 2, 3, sei lá, 4 cenas, é uma moça bonita, apareceu em algumas cenas ali, cantando num show, alguma coisa assim, eu acho um pouco difícil, acho que até um pouco exagerado. E vamos dizer que um juiz desse alguma indenização, se eu fosse um juiz, eu acho que eu não daria, mas se eu fosse um juiz que ia dar a indenização, eu daria a indenização num valor bem baixo.
Ok, um outro tema que eu acho muito interessante, que você trata no seu livro sobre isso, no direito autoral existe o Instituto do Domínio Público, né? Ou seja, 70 anos depois da morte do autor, a obra cai em domínio público, é possível gravar uma música de Noel Rosa já em domínio público, a coisa é mais simples. No direito de imagem, você trata disso no seu livro, não há a faceta patrimonial, a faceta econômica do direito à imagem, não há nada na lei regulando isso. E aí eu trago um caso do STJ, que foi o RESP 86109, foi um caso que envolveu o uso de uma imagem de Lampião e Maria Bonita. Eles faleceram em 1938. Um banco usou, uma instituição bancária usou essa imagem e houve um dos sucessores, né, do casal ajuizou uma ação e ganhou, né? Mas a pergunta que fica é a seguinte: quando é que estará ou não em domínio público isso? Eu digo isso porque o INPI, e você como juiz federal poderá um dia estar aí julgando causas que envolvam o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Aqui, por exemplo, tem uma faculdade aqui em Salvador de Direito, é a Faculdade Rui Barbosa, que tem um nome, portanto, de um grande jurista baiano que faleceu em 1923. Houve uma tentativa de registro da marca no INPI, e o INPI fez aquele despacho clássico, né, do artigo 124 da lei, que diz: prove o requerente ser titular ou apresente competente autorização para registrar como marca o nome civil ou sua assinatura. Aí eu fico perguntando, né, quer dizer, até quando isso o INPI vai exigir a autorização de um famoso que já faleceu há 200 anos? Até quando vai isso? Será que um recurso aqui contra o INPI poderia dizer, olha, essa pessoa é pública, mas já tem 100 anos que ele faleceu? É um tema ótimo, eu acho, para pesquisa isso. Eu queria ouvir sua opinião, que você dissesse aí para a gente, mais ou menos, o que é que você pensa sobre isso. Veja, no livro eu trato de um outro exemplo, que é aquela cerveja do Mussum, né? No caso, nesse caso não foi problemático porque foi a própria família que autorizou e depois negociou a venda. Quando a gente trabalha com o Rui Barbosa, com o nome do Rui Barbosa, existe não um problema de direito à imagem, né, na verdade. Aí o problema é direito ao nome, a não ser que existisse a imagem dele, né? No caso da cerveja do Mussum, existe uma espécie de uma silhueta, né, que é a imagem do Mussum. Aliás, até na Fundação Orlando Gomes, não é? Não existe uma... eu estou vendo que vocês usam a imagem, logicamente, e existe uma silhueta, não é? Uma espécie de um desenho, né? Tanto a foto dele como o desenho, eles têm proteção. No livro, eu acho que até tem alguns os livros mais recentes, né? Tem alguns livros que tem já também uma espécie de um desenho com a imagem dele. Então, tudo isso tem proteção. E no Brasil, existe aí um problema na legislação. Então, em alguns países, eles já perceberam que é necessário, em um determinado momento, se dar um basta na utilização econômica da imagem, ou até dos direitos da personalidade no geral. Mas aqui no Brasil não tem essa previsão. A gente tem a previsão na legislação de direito de autor. É até interessante, como eu falei, quando eu fiz a pesquisa no livro de direito de autor, eu percebi essa certa semelhança, né? No direito à imagem, a parte patrimonial, uma certa parte moral, e no direito de autor também existe isso. E a sua pergunta é exatamente esse ponto, né? Então, em princípio, será que a gente pode utilizar analogicamente para restringir, né, usar a legislação autoral analogicamente para restringir um direito que seria um direito patrimonial à imagem? Eu acho um pouco, né, complicado a gente restringir esse direito usando a legislação autoral. Então, assim, o que me parece é que a gente precisa repensar isso, precisaria de uma solução legislativa. E
é o que, na verdade, acontece com os direitos da personalidade. Eles foram lançados na parte geral do nosso código. Em realidade, né, existiam alguns autores, eu acho que isso é bem razoável, em realidade, eles não seriam uma parte geral, demandaria uma parte especial inteira para direitos da personalidade. E esse assunto é justamente um assunto que não foi tratado, né? Porque nós temos ali do artigo 11 até o artigo 21, tratando de uma matéria que ela é tão ampla quanto direitos reais, né, direito, contratos, né? A matéria ela é muito ampla, tanto que existe até programas de pós-graduação que trabalham só, né, em mestrado, nível doutorado, que focam só nos direitos da personalidade. Então, se eu não estou enganado, acho que é Antunes Varela que defende isso, agora se eu não estou enganado, que era necessário ter uma parte especial para direitos da personalidade dentro do código. Só que como nós copiamos o código italiano, a gente lançou alguns artigos esparsos na parte geral e a matéria ficou muito mal regulada, falta muita informação. E essa daí, sim, nós não temos uma previsão a respeito disso. Então, caberia aos herdeiros quase que de forma eterna, né? Sempre que passasse a proteção da imagem, tanto na faceta moral como na faceta patrimonial. Né? Na faceta moral, em direito de autor, a gente sabe, né? Isso sempre vai existir. Pode passar 1000 anos que o autor vai ser o autor, não é verdade? Eu sempre dou o exemplo, eu brinco, eu não posso, se eu sou um dono de uma editora, né, eu não posso falar assim, nossa, esse livro Dom Casmurro, eu vou mudar o nome do autor, né, eu vou colocar o meu nome como autor. Pode passar 500 anos que eu não posso fazer isso, vai ser sempre, né, o autor Machado de Assis, eu não posso colocar meu nome, não é porque caiu no domínio público essa obra, a exploração patrimonial dela, que eu posso mudar. Agora, no direito à imagem, a gente tem esse problema. Se a gente pensar dessa maneira, né, eu até considero que é tudo junto, o importante aí é o direito da personalidade, que ele tem um reflexo patrimonial, então eu não faço como muitos autores que dividem a parte moral e a parte patrimonial do direito à imagem. Eu acho que é um direito da personalidade puro, mas que tem reflexos patrimoniais. Então, eu acho que, nesse caso, você não teria o que fazer na legislação brasileira. A não ser que venha, né, como a gente já está um pouco acostumado, algum tribunal superior e lance uma solução duvidosa em relação à legislação. Não sei se eu atendi aí o seu questionamento. É uma temática espetacular. Agora, eu tenho um outro questionamento que eu queria ouvir sua opinião. Eu até escrevi um artigo com o querido professor Júlio Rocha, que é o atual diretor da Faculdade de Direito da UFBA, quando saiu, né, essa questão né, da escola sem partido. Então, vamos gravar os professores, vamos filmar os professores. Então, eu queria ouvir sua opinião, porque o artigo 46 da Lei de Direitos Autorais diz assim: não constitui ofensa aos direitos autorais, inciso 4º, o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a que elas se dirigem, vedada a sua publicação integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou. Ou seja, a lei fala em apanhado, praticamente repete a redação da lei de 73, da antiga, da revogada lei de 73. Só que hoje, cada celular, você pode gravar uma aula de um professor. Há professores que eu permito gravar e eu, obviamente, tenho 1000 cuidados no que eu digo. Se eu conto um caso, eu mudo os nomes, eu não digo o nome do juiz, eu não digo... Então, eu tento despistar isso, porque tem gente gravando, tem essa coisa toda, e às vezes o aluno ele pode pegar, às vezes, um trecho que você disse, descontextualizar e usar isso contra você. Ou seja, então, todo cuidado é pouco hoje no que você diz, no que você fala, mas, a meu ver, tem gente que pode usar com intuito lucrativo isso. Imagine eu ter todas as aulas do professor Leonardo Zanini em MP3, num curso de pós-graduação pago,
e eu vou ter esses MP3 e vou jogar na internet para Deus e o mundo baixar esses arquivos e assistirem às aulas. Então, como é que fica hoje com essa pandemia, essas aulas hoje? Imagine um aluno que filma pelo Zoom, não tem como controlar isso, e ele grava, e eu tenho todas as aulas de Pablo Stolze gravadas, eu tenho todas as aulas, quer dizer, minha pergunta em síntese é, o professor tem o direito de vetar que o aluno grave o som e a imagem de sua aula, com base nesse artigo 46, inciso 4 da Lei de Direitos Autorais? Qual é o seu ponto de vista sobre isso, professor? Aliás, é muito interessante. A questão ela fica bem mais interessante ainda nesse período da pandemia, não é verdade? E ela não envolve, ela envolve questão de direito do trabalho, questão de direito autoral, direito à imagem, e ainda você tem, se a gente for pensar, direito à voz aí no meio, não é verdade? Então, você tem um direito trabalhista e o resto, a gente poderia pensar em 3 direitos da personalidade, né? Autor, imagem e voz. A legislação de direito de autor, a gente sabe, né? Ela precisa ser sempre interpretada restritivamente e ela é feita, essa interpretação ela é feita em favor do autor. Quando a gente realiza quando a gente está dando uma aula, essas aulas elas têm direito de autor. E aí a gente acrescenta, graças às tecnologias que a gente tem aqui, direito à imagem e direito à voz. Se a gente fosse pensar na aula da década de 70, né, vamos imaginar assim, década de 60, onde não estava muito evoluído essa forma de captação de imagem e de som, o que ocorria ali era um contrato de trabalho, o professor vai dar aula e existia o direito de autor em cima dessa aula e a legislação autoral da época, a legislação autoral de hoje, o que ela autoriza é o aluno sentar lá na cadeirinha dele, né? Você fez isso lá na USP, na pós-graduação, muito, né? Naquelas cadeiras lá da USP, senta lá e toma nota da aula, né? E aliás, vai até aprendendo a tomar nota da aula, que eu acho que é uma das virtudes da USP, né? A gente tem que se virar lá para tomar nota das aulas. E a legislação autoral, então, mesmo a lei atual, ela não trabalhou com esse tema, né? Com o tema de eu vou gravar a aula, eu vou ou gravar o vídeo ainda da aula, eu posso lançar isso numa plataforma de streaming, qualquer coisa, ou então eu posso vender essas aulas em arquivo. Então, todo esse tipo de situação me parece que viola o direito à imagem, o direito de autor, o direito à voz, né, do professor, tudo isso viola. O que o aluno, então, teria direito simplesmente seria anotar as aulas presencialmente enquanto ele está lá assistindo. E veja, existe até agora uma discussão, eu já conversei com alguns professores de direito do trabalho, em relação ao sistema que as aulas estão sendo dadas na pandemia. Então, o que acontece? Existe um sistema que é o sistema de ensino remoto e existe o sistema que é o EAD. O EAD não é a mesma coisa que o ensino remoto, na verdade. O ensino remoto, o que é? É uma aula ao vivo que ela é dada, o aluno entra naquele momento no site e assiste a aula. Isso é o ensino remoto. O EAD... o professor ele grava uma aula, não existe nenhuma interação entre o professor e o aluno, né? Nessa do ensino remoto existe. O professor está dando aula, eu dei aula no semestre passado assim, o professor está dando aula, vem pergunta. Aliás, é o contrário, né? Quando a gente está dando aula presencialmente, os alunos não param quietos, né? Sempre estão falando, conversando e tal, às vezes vem as perguntas e tudo mais. Quando você está dando a aula no ensino remoto, você implora para o aluno fazer alguma pergunta e ninguém faz pergunta nenhuma. Às vezes a classe, né, às vezes acontece de ter alunos na classe que fazem perguntas, mas é justamente o contrário. Agora veja, no EAD, não. No EAD você grava a aula, lança na plataforma e deixa lá. E o aluno ele pode assistir a aula quando quiser. Mas veja, a contratação de direito do trabalho foi diferente, né? Quando você foi contratado por sistema EAD,
é o que acontece muitas vezes nesses cursinhos para OAB ou cursinhos para concurso, o professor ele recebe uma gratificação pela aula muito maior. Por quê? Porque já sabe que a aula dele vai ser lançada numa dessas plataformas e vai ser reprisada inúmeras vezes pela instituição. Às vezes a aula fica lá jogada há um ano, né? E nesse um ano as pessoas vão todas assistir a aula, então por isso a remuneração maior. Agora, quando a gente está no ensino remoto, não, você assiste a aula uma vez, pronto, está resolvido. O que me parece que aconteceu no período da pandemia foi que, lógico, muitos professores eles foram contratados para dar aula ao vivo e presencial. Eu acho que é razoável o professor, diante de uma situação dessa, aceitar dar aula pelo ensino remoto, até para, né, ajudar a instituição e também para não ter problemas. Então, eu acho muito razoável você dar aula pelo ensino remoto. Agora, a instituição obrigar o professor a dar aula ao vivo e gravar essa aula e jogar na plataforma, aí me parece que você está tendo violação de todos os tipos. Existe até parecer do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, falando que precisa ser feito um contrato adicional nessa situação, porque a contratação não foi para se dar uma aula de EAD. E no EAD ainda existe um outro ponto interessante, que muitas vezes não existe um professor, além da aula, né, não existe um professor, existe um tutor. E esse tutor, ele muitas vezes de qualidade duvidosa, né? Muito duvidosa. Então, o professor ele dá aula, ok. Aí, se você tem dúvidas, você vai perguntar para um tutor. E aí, qual é a qualidade desse tutor? Fica a interrogação, né? Vocês deram aula em algum desses sistemas na Universidade Federal? Rodrigo, tem que ligar o som. A federal daqui, ela, por uma questão de política, a gente vai fazer agora um semestre suplementar. Então, houve uma grande discussão por gente de falta de acesso à internet. De fato, é impressionante que, para nós, né, você vê até a dificuldade que a gente tem aqui da internet, às vezes cai, mas tem muitos alunos de origem humilde mesmo na federal hoje. É bem diferente da minha época, dos anos 90, que era uma coisa muito elitizada, e, de fato, por conta disso, haverá um semestre suplementar, né, para não haver prejuízo para essas pessoas. Agora, eu achei fantástico o seu posicionamento. O professor é um autor, e eu vi algumas cláusulas, eu vi alguns contratos leoninos de faculdades privadas aqui na Bahia, que o professor teve que assinar, e às vezes o professor é capaz depois de ser demitido e as suas aulas continuarem sendo, né, exibidas. Então, isso é uma questão muito interessante do direito de autor nessa seara atual aí do ensino à distância, do ensino remoto. É um tema fantástico. Se o professor dá aula e as aulas continuam sendo exibidas e depois ele é demitido, é um prato cheio para o advogado, não é verdade? Aquele parecer que eu falei, ele diz o seguinte, é do Ministério Público do Trabalho, que as aulas elas só poderiam, se o professor, né, vai dar esse sistema e permitiu a gravação, as aulas só poderiam ficar na plataforma durante o curso. Ou seja, né, se a gente dá um curso semestral, Direito das Coisas, poderia a aula ficar ali durante o semestre. Agora, a instituição ela não poderia se utilizar dessa aula depois, né? Às vezes ela até demitiu o professor e continua usando dessa aula. Então, eu acho que vai ter muito caso aí que vai ser levado para advogado e vai para a Justiça do Trabalho. Acho que vai ter uma repercussão grande relacionada com direito à imagem, contratação e o próprio direito de autor dos professores da aula, né? Eu queria ouvir sua opinião numa temática interessante. Na Faculdade de Direito na UFBA tem um professor Heron, que é um grande especialista nessa área de direito animal. Inclusive, a Faculdade da UFBA tem uma linha de pesquisa muito forte nisso. Uhum. E uma aluna do doutorado aqui me ligou, dizendo: professor, eu quero escrever sobre direito à imagem de animal. Eu falei: olha, isso não existe, animal não humano. Eu falei: isso, no meu ponto de vista, para mim, é uma tese. E eu pesquisando, não sei se você conhece esse caso do Ministério Público de Minas Gerais,
fez um TAC com uma empresa, cadê? Granado. Eu vou até mostrar a foto aqui para vocês, porque essa empresa Granado fez uma linha de cosméticos, de perfume e tal, com imagens de animais, o elefante, o leão, que são animais do circo, né? Como não é mais permitido, vou colocar aqui Eu fiquei impressionado com isso, porque houve um termo de ajustamento de conduta, né? A Granado irá apoiar financeiramente projeto de educação ambiental humanitária direcionado a alunos do ensino infantil e fundamental no valor de R$20 mil e pagará R$35 mil à instituição social Asas e Amigos da Serra de Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte. Está aqui o TAC de 2019. Isso está no próprio site que eu tirei do Ministério Público do Estado. Quer dizer, como é que fica a liberdade de expressão? Quer dizer, por eu fazer uma linha de perfumes colocando... Porque há uma imagem afetiva. Quando eu era criança, eu ia para circo, tinha lá o leão, tinha o elefante. Se isso não pode mais, eu não vejo problema algum em eu comprar um perfume, uma loção para o meu filho, que tem essas imagens de criança, essa linha infantil. Quer dizer, e já vem gente defendendo tese de direito, que o animal teria direito à imagem. Quer dizer, para mim isso tudo é muito difícil de compreender. Eu queria ouvir sua opinião, professor, sobre isso. Esse caso aí eu realmente não conhecia e me parece aí um verdadeiro assombro e um total, na minha opinião, um total desconhecimento de todas essas matérias que a gente estava conversando. Por quê? No direito à imagem, para eu falar em imagem de alguma coisa, imagem de alguém, na verdade, a imagem de uma pessoa, eu tenho que conseguir identificar essa pessoa na imagem. Foi o que eu mencionei a respeito do logo que a fundação utiliza. Então, se eu conheci, se eu vi uma foto do Orlando Gomes, eu olho para o logo da fundação e eu consigo identificar o Orlando Gomes nessa imagem. Então, o que acontece? Essa imagem ela tem proteção, ainda que ela tenha sido desenhada. É o mesmo que acontece em caricatura. A caricatura ela tem proteção também, por quê? Porque ela é uma imagem um pouco deturpada de uma pessoa, mas você consegue fazer o quê? Você consegue identificar a pessoa naquela imagem. Então, um dos atributos, uma das coisas que é necessário, um requisito para a gente ter a proteção da imagem é a reconhecibilidade dessa pessoa nessa imagem. Aí eu me pergunto, nesse caso aí, né, dessa imagem que foi mostrada, eu consigo reconhecer qual elefante aí? Não é? Não é o elefante XYZ, é a imagem de um elefante. É o mesmo que uma criança de 5 anos de idade, quando ela desenha uma pessoa com palitinho, né? Aquele desenho bem precário que uma criança faz. Eu consigo falar quem que é, né? Às vezes a criança coloca uma cara lá que não tem nada a ver e escreve titia, né? Se ela não escrevesse titia ali, eu não sabia que era titia. Então, nesse caso aí, o que você tem em realidade, pela imagem que eu vi, é um trabalho de direito de autor que não tem absolutamente nada a ver com direito à imagem. O que a pessoa fez? Ela desenhou animais do circo. Você mesmo, né, sabe muito bem disso, Rodrigo. Uma pessoa que desenhou animais de um circo, ela tem o quê? Ela tem a proteção do direito de autor. Não existe nada a ver com o direito à imagem. E, além disso, se eu estivesse pensando em pessoas, né, eu poderia estar também falando, olha, são pessoas, mas eu não reconheço essas pessoas, então não tem proteção de imagem. É até interessante, eu acho que você já deve ter trabalhado com escritórios de arquitetura. Já trabalhou já? Que tem os projetos assim? Sim, em causas de direito autoral, sim. Causa de direito autoral, exatamente. Que eles falam, uma das marcas, uma das impressões digitais do escritório de arquitetura
Muitas vezes é um hominho que eles, como eu estou falando aí uma forma, né, vulgar, é a pessoa que eles desenham no projeto. Então, às vezes eu preciso de uma pessoa desenhada no projeto para eu ter uma noção do tamanho daquilo. E aí varia essa pessoa, às vezes, de um escritório para outro, e isso funciona quase como uma impressão digital ali do arquiteto. Agora, você imagina se o Ministério Público resolve entrar com uma ação falando que foi violada a imagem daquele menininho ali que eu não sei nem quem que é, não é? Não é uma comparação, é basicamente a mesma coisa? Mas ainda que não seja pelo caminho do direito à imagem, pelo caminho de dizer que imagens de animais de circo fomentaria os maus tratos, também é bastante questionável isso, no mínimo. Totalmente. Não tem como você falar imagem de animal, pelo menos no direito brasileiro e no direito estrangeiro da atualidade, a gente não tem como falar isso. Veja, uma das legislações mais evoluídas que tem é o Código Civil alemão nesse ponto. Então, ele tem lá o parágrafo 90, que fala do que é coisa, ele diz coisa é o objeto corpóreo, isso é o 90. E eles incluíram lá um parágrafo 90, se eu não estou enganado, é o 90A, que fala o seguinte: animais não são coisas. Ok, não são coisas. Mas eles vão ter o tratamento das coisas naquilo que for cabível, e naquilo que não for cabível vai ser aplicada a legislação de proteção dos animais. Então, esse artigo ele foi colocado no Código Civil alemão com boa intenção, só que ele é um artigo que, se você for ler a doutrina alemã, ele é muito criticado, ele é até ironizado, porque não tem como se aplicar isso hoje. Até eu estava escrevendo um artigo falando sobre fundamentos do direito das coisas na Alemanha, e nesse artigo eu vi isso, né? Vários autores, todos eles criticando esse artigo. Eu acho que talvez no futuro a gente possa dar uma proteção maior ao animal, né? Mas hoje em dia, lá, imagina na Alemanha, eles têm muito carne de porco. Como é que eu vou falar? Olha, o cachorro ele tem uma proteção, mas o porco ele tem uma outra proteção porque eu como a carne de porco. Talvez no futuro, quando a gente produzir proteína animal através, sei lá, de célula que vai ser desenvolvida, não tenha mais esse problema de maus tratos aí, né? Um matadouro que vai para carne de animal, mas é absolutamente impossível na realidade atual a gente seguir essa linha. Lógico, os animais, a gente tem que dar proteção para os animais, eu não estou aqui de maneira nenhuma dizendo que não tem que dar proteção, mas a gente tem também uma questão cultural, um desenvolvimento e tudo mais, que também tem que ser dado valor. E no caso da imagem, como eles não são pessoas, né, não são sujeitos de direito, a gente não pode falar em proteção da imagem do animal. Ele vai ser considerado uma coisa, e essa coisa ela pode ter uma proteção, mas essa vai ser a proteção que vai ser dada para o dono. Então, se eu tenho um animal que vai numa feira de exposição, aí isso vai ser regulado contratualmente. A eventual foto que vai ser tirada desse animal numa feira de exposição, isso vai ser feito contratualmente. Agora, a foto que foi tirada do animal, simplesmente pretender colocar como direito da personalidade do animal, eu acho, talvez, né, quem sabe no futuro, daqui a uns 100 anos, a gente não mude a forma de pensar, mas eu acho que no direito atual é complicado. Eu vi um caso, há um tempo atrás desses, que eu não lembro que animal que era, eu acho que era jacaré, mas o juiz mandou colocar os animais no polo ativo da ação. Então você imagina, e como é que eu vou chamar? Vou ter que dar o nome para os jacaré, né? Vou ter que dar o RG, o CPF, então é umas coisas que a gente realmente não dá para conceber. E aí cada jacaré vai ter um advogado. São, assim, algumas reflexões aí que chegam ao absurdo, mas tá assim, tá? A gente sabe que há um grande desenvolvimento
nessa linha de direito animal. Talvez o trabalho que a moça fosse apresentar seria no sentido contrário, né, de não apresentar a proteção da imagem do animal, explicando tudo isso que eu estou falando, né, fugindo da proteção da imagem, mas buscando outras formas de proteção e outros direitos, até talvez no próprio dono, né, o direito do próprio dono que levaria à proteção do animal. A gente pode pensar na intimidade, na privacidade do dono. Então, tem fotos do cachorro, mas essas fotos são dentro da casa dele, e aí pode-se falar que está violando a intimidade ou a privacidade do dono. Então, é questão de se pensar nesse sentido, mas não na proteção. Eu sou um crítico dessa linha que considera animais como sujeitos de direito. Eu acho que eles têm que ter toda a proteção, mas não como sujeitos de direito. Eles devem ser reconhecidos como seres, né, que são vivos, que sentem como a gente sente, mas quase que impossível a gente pensar que o direito vai trabalhar um animal como um sujeito de direito. Acho bem complicado. Tem um caso concreto aqui, que inclusive foi até a Justiça Federal que julgou esse caso. Eu queria ouvir sua opinião, foi bem interessante. Foi o desembargador Paulo Fontes, o relator, em 23 de abril de 2018, esse acórdão. Eu até conversei, Flávia, com Ana Patrícia, nossa querida amiga aqui, vice-presidente da OAB da Bahia. Esse caso foi o seguinte: existe um cadastro nacional de advogados no site da OAB. Sim. Né? Muito interessante esse cadastro, porque a gente vê a imagem do advogado e, às vezes, poxa, eu conheço esse nome, aí você vai lá e vê, poxa, essa pessoa aqui foi meu contemporâneo de faculdade, até você vai para a audiência já sabendo quem é a pessoa, até consegue fazer um acordo mais rápido. E teve um advogado que ajuizou uma ação contra a ordem, dizendo que ele não queria a imagem dele nesse cadastro. Então, nesse acórdão, depois eu posso passar, quem tiver interesse, a gente pode enviar, né? É um processo que o desembargador, em síntese, ele disse assim, né? A anotação de registro de cadastros de profissionais inscritos no site da OAB origina-se de serviço de utilidade pública, de modo a dar segurança a quem deseja contratar um advogado, comprovando que se trata de pessoa devidamente inscrita nos quadros da OAB, tendo como consequência o acesso da população aos profissionais habilitados. A simples exposição das fotos dos autores no site da OAB é decorrente do relevante interesse público, não configurando qualquer violação à intimidade dos autores. Só que ele vem depois e diz: no entanto, o advogado tem o direito de não permitir a divulgação de sua imagem no site da OAB, e aí fundamenta com o inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal. Quer dizer, ele diz que tem interesse público, mas, ao mesmo tempo, ele diz que a pessoa tem o direito de que não coloque a sua imagem lá. Eu fico me perguntando quais seriam os motivos que um advogado não quer que sua imagem esteja ali. Seja porque hoje você pode criar um perfil falso no Facebook, você usa essa imagem, né? E aí eu fiquei perguntando, quer dizer, nossa carteira de habilitação não existe, as pessoas não podem ter acesso à imagem, nem a carteira de identidade, mas a OAB tem. Então, só que, ao mesmo tempo, se todo mundo resolvesse processar a OAB, todos os advogados, retirando a imagem, nenhum cliente mais poderia ter esse interesse público, seria esvaziar. Tudo bem, foi uma pessoa só, mas e se todos resolvem exercer esse direito, seja até como retaliação contra o presidente daquela seccional específica, né? Quer dizer, como conciliar o interesse público da sociedade de saber se aquele advogado é mesmo um advogado verdadeiro, se é inscrito na OAB, né? E, ao mesmo tempo, como conciliar isso com o interesse do advogado que não quer sua imagem na internet para que qualquer pessoa possa ter acesso. Como é que concilia isso? Esse caso, eu conheço o desembargador, né, amigo, e eu conheço esse caso também. Né? A gente vai voltar lá naquele ponto inicial que eu falei. A gente tem que primeiro decidir o que a gente vai querer, não é verdade? Porque, de certa maneira,
isso é totalmente inconciliável. Então, de um lado, eu poderia dizer que, olha, eu não quero a minha imagem, porque o problema maior aí é que a imagem ela está no site da OAB, não é verdade? Então, eu consigo colocar o nome do advogado e, a partir do nome do advogado, eu vejo a foto desse advogado. E aí, por um lado, essa foto, ela tem vantagens e desvantagens. A vantagem é, eu consigo saber quem que é o advogado, se um dia se eu encontro ele no tribunal, eu sei quem que ele é. Isso dá um pouco mais de segurança para a pessoa, porque ela conseguiu consultar quem é o advogado no próprio site da OAB. Mas, por outro lado, a própria pessoa ela pode não querer que essa imagem seja divulgada. Veja, uma vez eu falei com um professor, amigo meu, o seguinte, a gente estava discutindo a proteção da imagem, e aí eu perguntei, ele me falou assim, não, olha, a proteção da imagem ela só vai existir se houver alguma violação de algum outro direito, não existe uma proteção autônoma da imagem na esfera civil. E aí eu disse assim para ele, olha, vamos imaginar o seguinte, que alguém, uma pessoa te acha bastante, uma pessoa, vamos dizer assim, bem apessoada, e resolve fazer um milheiro, né? Um milheiro não, eu acho que eu falei até 15 mil, resolve tirar 15 mil fotos suas, do seu rosto, não coloque nenhuma informação, não fale nada, sabe, ou se é uma boa pessoa, se é uma má pessoa, mas simplesmente tire 15 mil fotos da cara do sujeito, e coloque cada uma dessas fotos pregada em um poste da cidade. Né? E aí, na hora que eu falei isso, naquele momento o sujeito ele já mudou totalmente de posição. Ele falou, não, mas aí é diferente. Eu falei, não, aí não é diferente. Aí é simplesmente a sua foto que está lançada nos postes das cidades. Então, por um lado, essa pessoa, se não tiver aí alguma utilidade pública, não for algo que seja realmente relevante, me parece que ela pode se opor a ter a foto dela lançada ali no sistema. Mas aí a questão toda é essa dificuldade da gente trabalhar desse lado, a pessoa não dá o consentimento dela para que a imagem fique no site da OAB, e do outro lado, quais são os interesses públicos envolvidos com essa imagem que foi colocada no sistema. Eu diria que talvez se colocassem 10 juízes, né, um sem conhecer o outro, para resolver esse caso, talvez a gente tivesse até talvez 10 soluções diferentes, né? Algumas mais parecidas, outras menos parecidas, mas realmente a decisão nesse ponto ela é um pouco contraditória, porque ela começa falando de interesse, e depois fala que a pessoa tem a possibilidade de não ter a imagem ali divulgada. Então, talvez faltou falar um pouquinho mais dessa ponderação e dizer que nesse caso específico, então no caso ele pendeu para a imagem, ele deveria ter falado, olha, nesse caso prepondera a imagem, talvez teria que ter explicado melhor. Ou, nesse caso, preponderaria aí o interesse público, que é ter a sua imagem divulgada no site. Mas, quando eu vi esse caso, eu até pensei no seguinte, quer dizer, então, por que a gente não tem todas as nossas CNHs lançadas no site do Detran? Não é verdade? Eu sei que a OAB parece que me faz isso aí por questão de segurança, mas a CNH das pessoas não são lançadas. O RG, eu acredito que não tem. Meu RG, eu acho que eu não vou conseguir encontrar ele na internet. Agora, não chega talvez até ser perigoso, porque se eu pego o seu nome com todos os seus dados, a sua imagem, quer dizer, eu talvez consiga falsificar de uma maneira mais fácil a sua carteira da OAB. Então, existe... não é uma solução que está construída, né? Existem várias formas de se pensar isso, e aí a gente tem que pensar, olha, vale mais a imagem ou vale mais a utilidade pública? Né? Algo que talvez eu não vou te... eu talvez decidisse como ele decidiu, talvez, mas eu precisaria refletir mais sobre esse assunto. Mas eu acho que qualquer uma das duas soluções, juridicamente, elas são sustentáveis, né? Mas é um pouco complicado, realmente.
Eu queria fazer só a última pergunta para você, para a gente encerrar. Qual foi a sua opinião? Desculpa, Rodrigo. Eu acho que é porque não estão todas as informações. Tem a foto só. Tem a foto e o nome da pessoa, mas não tem CPF, número, não tem essas outras informações. A priori, eu acho que o interesse público deveria prevalecer. Olha que eu sou um defensor do direito à imagem, até considerado conservador pelos alunos. Acho que é autônomo o direito à imagem, que não precisa, assim como você também pensa, que não precisa ter ofensa à honra para existir direito à imagem, ou violação, né? Então, mas nesse caso, eu acho que pela proliferação de faculdades que tem de direito no Brasil hoje, pela quantidade de advogados que são, né, lançados no mercado hoje, eu acho que essa informação é uma informação interessante, é uma informação positiva. Mas o que mais me deixou inquieto nisso é saber quais as razões que essa pessoa não quer ter a sua imagem. Porque, por exemplo, no mínimo seria uma contradição essa pessoa ter uma rede social com imagem. Ah, sim, com certeza. Por exemplo, eu tenho um amigo, um grande amigo, que ele não tem, Flávia, ele não tem rede social. E aí uma aluna perguntou para ele assim, professor, por que você não tem rede social? E ele não é um velho, ele é um cara ainda jovem. Aí, tanto a aluna perguntar, né? Como é que você não tem rede social? Me diga aí por quê. Ele, para não ficar conversando muito, ele falou assim, olha, porque eu bebo. Aí respondeu assim, aí a menina parou, a aluna não perguntou mais. Então, ele não quer ter rede social, é um direito dele. Então, agora, uma pessoa que tem rede social, que posta fotos e, ao mesmo tempo, não quer que sua foto esteja na OAB, no mínimo, seria como aquela atitude do professor agora, que eu estou vendo gente que diz, não quero minha imagem divulgada em aula, eu não quero que minha imagem, não quero gravar vídeo para ficar no Moodle, e, ao mesmo tempo, faz xerox, faz cópia de livro de terceiros. Para livro de terceiro pode, mas sua imagem você não permite, mas a obra intelectual de terceiro você quer. Quer dizer, então há uma contradição nisso, 2 pesos, 2 medidas, né? Então, eu acho que não conheço o advogado que entrou com essa ação, mas eu queria saber assim, exatamente quais seriam esses fundamentos, né, para ter uma opinião mais bem fundamentada. O último questionamento que eu queria fazer para você, teriam vários outros, porque o tema é belíssimo e seu livro tem muito conteúdo, tem muito assunto aqui para a gente poderia ficar um dia inteiro aqui, por exemplo, caricatura. Eu acho que tem um link... Na verdade, o debate foi... Eu estou aqui... Gostei bastante, muito interessante o debate que vocês levantaram. Mas aí depois, Rodrigo, eu tenho até uma pergunta da professora Graça Varela, para o professor Leonardo. Não, depois, pode ir. A professora Graça Varela... Eu estou entusiasmada com o tempo. Ela é filha do professor Antunes Varela, hoje advogada, foi juíza do trabalho aqui na Bahia, veio na época quando Antunes Varela veio aqui, Leonardo, e Flávia, neta do professor Orlando Gomes, né, que está aqui com a gente. Então, estamos aqui com pessoas, né, de estirpe intelectual mesmo aqui com a gente hoje. Pode ler aí a pergunta da querida professora Graça para a gente. E até agradecer a presença da professora Graça, porque ela tem prestigiado sempre, né, o Café Virtual. O ensino agora está sendo online. O contrato entre a escola e o professor foi de aula presencial. Precisa haver agora uma autorização do professor para uso de sua imagem? Exatamente. Essa é a questão que eu falei que o Ministério Público do Trabalho já trouxe uma espécie, eu não lembro se é parecer, mas ele já fez uma fundamentação toda explicando isso. Em princípio, seria necessário fazer um aditamento no contrato de trabalho, né? E o grande problema que a gente tem, na realidade, você dá, como eu falei, você dá a aula ao vivo e essa aula não ser gravada no sistema, ou você não dá, ou pode dar aula ao vivo, mas grava no sistema. No semestre passado, eu dei as minhas aulas, mas eu não gravei no sistema.
Eu fiz isso, porque eu achei que no meu contrato, em realidade, a aula seria presencial, mas eu achei que é totalmente razoável eu dar uma aula naquele formato que eu falei, que é o ensino remoto. Então, não me opus, dei aula no ensino remoto, mas eu acho que fazer a gravação da aula dá espaço justamente para os problemas que o Rodrigo falou, que de repente a faculdade te demite, ela fica com a aula ali gravada e ela continua usando a sua aula em outras turmas. Ela pode até fazer um sistema EAD, né? Ela pega, sei lá, minhas aulas de direito das coisas, aí ela contrata um tutor e esse tutor vai simplesmente soltar as minhas aulas no sistema e aí ele vai dizer que vai acompanhar os alunos. Então, sei lá, pega-se uma aula de qualidade, lança-se no sistema e pega um advogado recém-formado que vai ser o tutor. Quer dizer, a instituição então está se aproveitando da qualidade técnica de um professor, está utilizando um tutor que vai pagar quase nada e os alunos, de certa maneira, né, vão ter um serviço, não vou dizer muito bom, mas vão ter um serviço razoável, ou seja, eles estão pagando muito por um serviço, mas o que está acontecendo é que eles estão tendo um serviço de qualidade inferior àquela que eles estão pagando. Mas e quem que está lucrando com isso? Não são os alunos, não é o professor que de repente foi demitido, mas sim a instituição de ensino superior particular. Né? Não estou falando de universidade pública, porque aí não está pensando em lucro, mas a instituição de ensino superior particular é a que tem mais interesse, que você grave as suas aulas e solte no sistema, e você não sabe depois o que vai acontecer com essas aulas que foram colocadas no sistema. Né? Esse é um problema sério. Então, precisaria de um aditamento desse contrato, e eu já vi casos em que, na verdade, era professor de ensino médio e a instituição obrigou ele a gravar as aulas. E aí depois ele procurou um advogado, um professor que eu conheço, e queria entrar com alguma medida contra a instituição, porque ele se sentiu lesado pelo fato de ter sido obrigado a gravar as aulas. Né? Quando o razoável, como eu falei aí, seria se aceitar da aula numa forma ao vivo, mas não que fosse a aula gravada. Né? Pelo menos é assim que eu vejo. Então, o professor Leonardo Zanini, ele autorizou a Fundação Orlando Gomes a que a live fique expressamente no YouTube, no canal oficial da Fundação Orlando Gomes. Ele nos autorizou e confirma aqui agora, ao vivo, que está confirmando que outras pessoas poderão assistir essa live depois. Né? E eu aproveito mais uma vez para indicar o livro do professor. Ele foi publicado pela editora Juruá, em 400 páginas o livro, então vale muito a pena aí, né, vocês comprarem o livro. Eu falei comprarem o livro e não xerocarem o livro, né? Então está aqui a obra do professor, vale muito a pena, tem muito conteúdo, muita jurisprudência, um livro muito, veja que está aqui todo assim de marca-texto amarelo, eu só estudo assim, riscando o livro. Se isso é um pecado, infelizmente eu sou um grande pecador nisso. Então, Leonardo, eu agradeço muito a sua presença. Eu queria passar aí a palavra para a Flávia e espero que você volte novamente para a gente divulgar também o seu trabalho na área de direito autoral, que seu livro é um livro muito relevante, eu acho. Eu passei minha quase 3 meses aqui na pandemia atualizando o meu livro sobre os direitos morais do autor. Vai sair uma segunda edição, vários tópicos novos, e eu estou citando o seu livro, porque em 2008 ainda não existia a sua obra. Então, dessa vez, eu cito em diversas passagens aí seu livro na minha segunda edição dos livros Direitos Morais do Autor. Então, eu passo a palavra aí para você, Flávia. Leonardo, eu queria dizer que fiquei encantada com o debate hoje, Rodrigo, né, entre vocês dois. Gostei muito da sua exposição. Um tema realmente instigante, os exemplos que vocês trouxeram, né, inusitados, e queria parabenizá-lo e dizer também que muitas pessoas aqui no chat do YouTube estão parabenizando a sua exposição. Você tem aqui uma saudação de São Carlos, Renato de São Carlos.
O professor, talvez, da faculdade que eu dou, deve ser Renato Barros. Isso, Renato Barros, porque está cortado aqui. Uma aluna sua, Thais Helena, saudações de Thais Helena, aluna do professor Leonardo Zanini. Professor Daniel Dias, que também já fez uma live com a gente, professora Roxana Borges, professora Graça Varela, mais uma vez, agradecer a participação dela, e dizer que realmente vamos marcar um novo encontro. Eu acho que minha internet está ruim, porque vocês travaram para mim, mas se vocês estiverem me escutando, eu queria agradecer mais uma vez em nome da Fundação Orlando Gomes, em nome de Márcio Gomes, que é o presidente da Fundação, registrar, como o Rodrigo, né, já o fez no início. Hoje, realmente, são 32 anos, né, da morte de Orlando Gomes, né, uma perda para o cenário jurídico, e eu, né, iria além, não só para esse cenário, mas uma pessoa íntegra, uma pessoa honrada, uma pessoa de caráter, uma pessoa do bem. E ele sempre, né, disse, e tem essa frase no memorial, que ele gostaria de ser lembrado por ser um homem de bem, independente, né, dos feitos dele. De modo, eu ia procurar aqui, se vocês me derem um segundo, porque eu cheguei aqui. Quando amanhã, passados muitos anos, perguntarem quem foi esse Orlando Gomes e alguém disser, foi um homem de bem, onde quer que eu esteja, estarei feito e satisfeito. Foi tudo o que eu quis ser na vida. E acho que ele pode estar satisfeito, porque, de fato, foi um homem de bem. Leonardo, muitíssimo obrigada por sua participação. Viu? E vamos marcar esse novo encontro. Rodrigo, também muito obrigada pela sua participação. Foi essencial para esse debate riquíssimo. Boa noite, então, a todos. Obrigada a todos que participaram dessa live, que nos acompanharam. Fale, Leonardo. Eu queria agradecer muito o convite, né, para qualquer professor de Direito Civil falar para a Fundação Orlando Gomes é uma honra, e com certeza o Rodrigo me impressionou aí hoje, porque eu percebi que ele leu o livro inteiro, né? Porque para poder fazer esse debate com a qualidade que fez, realmente ele, né, devorou o livro, e foi essencial para que, né, de repente, eu não teria tido esse desenvolvimento como foi hoje, que realmente eu considero que foi uma participação muito boa, muito legal nesse debate de hoje. E fica, com certeza, se vierem outros convites, eu acho que eu e o Rodrigo, a gente pode fazer um debate bem legal sobre direito de autor, direito da personalidade do autor, né, os direitos morais de autor. Ele tem um livro que eu usei, né, ele sabe muito bem que eu usei bastante o livro dele na minha tese de doutorado, e agora ele está fazendo a revisão desse livro e está usando o meu livro, então o livro dele foi também um dos livros chaves. Então eu acho que a gente pode, no futuro, fazer um debate sobre direitos morais ou direitos da personalidade do autor, e vai ser um debate muito rico, talvez até melhor do que esse de hoje. E eu fico à disposição, e agradeço mais uma vez o convite. Não, foi excepcional. Só para você ter uma ideia, a gente tem 1h46. 1h46 de discussão. Para você ver o tempo, né, passou, que a gente não sentiu. Um debate, como você falou, com muita qualidade. Mais uma vez eu lhe agradeço, Leonardo. Rodrigo também, muito obrigada. Então, até uma próxima. Até a próxima. Uma boa noite. Um abraço, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Leonardo.